Pois bem, diante de mais uma oportunidade, hoje trago mais uma história verídica, cujo o tema se chama O Cachorro Bob e a Mulher Cruel. No entanto, a verdade é que há atitudes que revelam muito mais do que palavras. Jesus um dia disse, lá no livro de Lucas, no capítulo 6, do versos 45, que a boca fala do que está cheio o coração. Uma pessoa pode até aparentar bondade diante dos outros, mas nas pequenas atitudes é que o verdadeiro caráter aparece. E assim, a forma como alguém trata os mais frágeis, uma criança, um idoso ou até mesmo um animal indefeso, revela muito do estado espiritual do coração desta pessoa. E nesta história verídica, uma mulher sai para ir para a praia e ficar 3 dias no máximo. Então ela deixa o seu cãozinho chamado Bob em casa, preso com comida e com água, para no máximo 3 dias para o cãozinho poder se alimentar. Só que diante de um imprevisto, essa mulher acabou ficando 6 dias, ou seja, 3 dias a mais do que o previsto. E o Bob, o cãozinho, já estava sem se alimentar e sem beber água, o coitadinho sozinho e ainda preso, debaixo de um pequeno telhado, onde o calor chegava a uma sensação de 40 graus de calor no verão. O coitadinho já estava quase morto, completamente assoleado, e foi completamente socorrido por um jovem chamado Michael, e que por sua vez era enteado desta mulher, que não gostava nem um pouquinho de Michael. No entanto, Michael então, ele soltou o Bob, dando-lhe água e comida, cuidando com muito amor e com muito carinho daquele pequeno cãozinho. E a mulher ao chegar em casa, viu o Bob completamente solto e muito feliz, com ração e com água. E ela, por sua vez, ficou furiosa demais com as atitudes de Michael em ter soltado o cachorro dela, o Bob, e ter lhe dado comida e água. E então ela o encheu de desaforo, onde houve briga, confusão por conta do acontecido. Houve também empurrões e chutes. E ela aos gritos dizia que ele não deveria ter mexido onde ele não era chamado, e que se o Bob tivesse morrido, o problema era dela, porque foi ela quem o comprou. No entanto, nesta história verídica, o enteado teve compaixão, viu o cachorrinho sem água e sem alimento, abandonado, completamente esquecido, e então decidiu cuidar do pobre cãozinho. E assim, enquanto tinha alguém demonstrando misericórdia, a mulher reagiu com ira, orgulho e ingratidão, ao invés de reconhecer o cuidado, e escolheu então a ofensa, o desprezo e a divisão. No entanto, o mais triste foi quando o cachorrinho morreu, de forma tão cruel. A mulher, ao dar ré em seu carro, esmagou com a roda do carro a cabeça do cãozinho Bob. E as crianças, elas choravam muito em desespero, pois elas amavam muito Bob. Bob era amoroso, Bob era brincalhão e adorava aquelas 2 crianças. Vale lembrar que Bob foi morto em véspera de Natal, precisamente 24 de dezembro, às 22h30 da noite. E infelizmente, o coração duro, mais duro mesmo daquela mulher, foi bem além. Enquanto os seus filhos, as crianças choravam desesperadas pela vida do Bob, que havia se esvaído, aquela mulher então, ela ria. Nossa, mas como aquela mulher ria das crianças e da tragédia ao olhar a cara daquelas crianças chorando por conta de Bob. E isso demonstra um coração completamente endurecido, sem temor algum a Deus e sem sensibilidade.
A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Provérbios, no capítulo 12, do versos 10, que o justo atenta para a vida dos seus animalzinhos, mas o coração dos ímpios é cruel. E a verdade é que o Evangelho não nos ensina frieza. O Evangelho produz compaixão, produz arrependimento e amor. Pois quem perde a capacidade de sentir dor pela dor do outro, precisa urgentemente buscar transformação diante de Deus. E infelizmente, neste mundo atual em que estamos vivendo, há pessoas assim que riem daquilo que fazem os outros chorarem. Pessoas do mal, pessoas que machucam e ainda zombam do sofrimento alheio dos outros. Mas Deus vê todas as coisas e nada mesmo passa despercebido aos olhos do Senhor. No entanto, aprendemos algo muito importante com Maicon, com este jovem rapaz com o coração de ouro, esse rapaz bondoso, esse rapaz que se importa com a vida humana e com os animais, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele tendo ouvido desaforos, ele fez o que era certo. Sabe, há momentos em que obedecer à confiança vale mais do que agradar a pessoas injustas. E a misericórdia, ela sempre terá mais valor diante de Deus do que a indiferença. E sendo assim, que eu e você nunca permitimos que os nossos corações fiquem tão duros a ponto de perder a compaixão, assim como essa mulher maligna. Porque quando alguém deixa de amar, de sentir misericórdia e de respeitar a vida do próximo, esta pessoa já começou a se afastar da essência do Evangelho e da presença divina de Deus há muito tempo. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, conforme o livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 7. E essa história verídica se deu no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Guaíba. No entanto, eu chego ao término de mais uma mensagem verídica, comigo, radialista e evangelista, Felipe de Oliveira.